Muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual com essa música tão especial, essa composição que tem iluminado tanto o coração de tanta gente, porque afinal de contas, ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente, porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Essa música não termina o processo, ela não é para uma pessoa que já encerrou a sua caminhada, não. Tenho sede da tua graça cada dia mais, está vendo? O autor, ele está em processo. Eu não estou pronto, eu tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe, quando em mim estás, quando me fortalece com a tua presença, e claro, a presença de Deus não oscila, ele não amanhece mal-humorado, fala, hoje eu não vou estar ao lado desse povo, não. Agora, nós é que decidimos aceitar essa presença ou não na nossa vida, porque Deus não nos invade. Deus nos dá todas as graças, mas Ele não força a gente a receber. E aí, a diferença de um ser humano para todos os outros é justamente a coragem de acolher a graça de Deus, de colocar para trabalhar tudo aquilo que Ele depositou em nós como um dom. É você permitir que a semente avance no seu crescimento. É você regar diariamente essa semente recebida, esse dom recebido, para que ele se torne um fruto. Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo, até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa. E aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. Por que eu digo que talvez seja um dos maiores sabores humanos, do ponto de vista espiritual ou afetivo, que o ser humano pode experimentar é a liberdade? Porque a partir do momento que eu sou um homem livre, eu começo a me interpretar de um jeito certo. Eu começo a olhar para mim com o devido respeito, com a devida reverência. E eu começo a olhar para o outro também, permitindo essa liberdade. Porque quem é livre faz questão de provocar a liberdade em quem encontra. Ainda hoje eu estava dizendo a uma pessoa que é muito especial ao meu coração, que eu tenho vivido um dos momentos mais especiais da minha vida.
Sabe quando você se sente feliz mesmo? Leve. Quando você se sente, parece que em paz com as suas escolhas, por mais que eu esteja conflituado diariamente, porque faz parte da minha estrutura estar conflituado. Eu sou um menino, desde menino, eu não sou um menino mais. Embora o menino esteja alojado aqui nas minhas carnes, e eu faço questão de alimentá-lo diariamente, eu gosto muito daquela música, Bola de Meia, Bola de Gude, você já ouviu? Há um menino, há um moleque morando sempre em meu coração. Quando o adulto balança, é o menino que me dá a mão. Eu acredito mesmo nessa verdade. Quem me sustenta é o menino que a dona Ana colocou em mim, que eu nunca fiz questão de perder. Ele que me traz bom humor, ele que me traz criatividade, ele que me ensina a vencer os meus sofrimentos, ele que me ensinou a ser pobre, é ele que me ensina a ter alguma coisa agora. Ele que me ensina tudo. Eu sou sempre tomado pela mão por esse menino que existe em mim. Mas desde menino, eu descobri, desde muito criança, eu descobri que a vida pode ser bonita. Que apesar de todas as restrições que estão ao nosso redor, a vida pode valer a pena. A vida pode ser interessante. E hoje eu tenho vivido, sabe, esse processo de estar em paz com as minhas escolhas. E eu estava dizendo que desde menino eu me incomodo muito, né? Eu sou naturalmente conflituoso, eu vivo muito conflituado, mas não é um conflito que me tira do prumo, não. Sabe, é o desejo de acertar, é o desejo de avançar em dimensões do meu caráter, da minha sensibilidade, que talvez eu ainda não tenha tido a oportunidade de alcançar. Eu fiquei praticamente 7 meses sem a minha casa, né? Por causa da chuva que destruiu a minha casa inteira. Eu tinha tudo para estar tão, né, desestabilizado, agora só que a minha casa está ficando pronta de novo. E eu vivi esse processo de perda, de reestruturação da minha vida com tanta leveza, que eu até me desconheci enquanto as coisas aconteciam. Aí eu dizia que hoje, para mim, para essa pessoa que me é muito especial, muito querida, que eu vivo um tempo muito especial na minha vida hoje, de alegria mesmo, de leveza, de dormir feliz, sabe? De trabalhar muito, mas ao mesmo tempo estar feliz, estar leve. E um dos aspectos que eu tenho certeza que provocou isso em mim é um avanço numa busca por liberdade que eu fiz questão de viver desde o início do ano. Quando vocês sabem como foi difícil para mim o início deste ano. Um momento de muita luta, de muito sofrimento. Não foi só a minha casa que caiu, né? A minha casa nem me preocupou tanto naquela época, porque foi uma situação que me envolveu meu sacerdócio, o meu caráter como padre, a minha devoção, né? A minha devoção simples à Nossa Senhora, enfim, uma série de outras coisas que foram avolumando, de situações que foram ficando conflituosas, de pessoas que diziam o que sabiam, o que não sabiam, que interpretaram como quiseram. Eu posso ter errado, e admito, às vezes a gente erra, às vezes nós não temos a linguagem muito precisa, a gente não é claro. Mas hoje eu desfruto de um bem-estar que eu tenho certeza que é fruto disso. Isso é liberdade, minha gente. Quando você permite que a graça de Deus lhe alcance, com todas as suas possibilidades, com todas as suas consequências, você começa a adentrar um território de mais leveza, você começa a dispensar um pouco os pesos que às vezes a gente faz questão de levar, porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes, para não dizer que nós somos burros. Como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam à nossa vida em nada. E não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. É por isso que o convite de Jesus a todos aqueles que se aproximam, inclusive é o evangelho de hoje, né? Se você leu, eu não sei se você participou da Eucaristia hoje, ou se você teve a oportunidade de acompanhar a liturgia da palavra. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Você traga você.
traga você, e a partir do momento que você se apresenta a Ele, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Mas aí alguém pergunta, eu posso ir lá sepultar primeiro o meu pai? Aí Jesus diz, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ele pode parecer num primeiro momento até grosseiro, né? Ou até indiferente ao sofrimento daquele que precisa primeiro sepultar os seus mortos, mas não. Ele está mostrando que a gente precisa ser livre. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Você sabe que um dos testemunhos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida foi de uma senhora que uma vez assistindo o programa de Direção Espiritual, descobriu que ela estava amarrada à sua mãe morta. Sei lá em que contexto eu falava aqui, de que é preciso organizar o luto, é preciso abrir as portas do quarto daquele que morreu, retirar os pertences e ter coragem de distribuir aqueles pertences de uma maneira solidária, generosa, porque eu manter o quarto do meu filho morto não o traz de volta, mas me acorrenta de um jeito estranho à sua permanência, que não me faz viver. A ressurreição é imaterial. É quando eu descubro que meu filho não está nos objetos que ele deixou, ele está em mim. Ele está nos sonhos que ele sonhava, naquilo que eu posso fazer por ele. Essa mulher, ouvindo eu dizer justamente sobre isso, ela teve coragem de abrir as portas do quarto da mãe que ela mantinha, numa tentativa de manter a memória da mãe. E quando ela me encontrou pessoalmente, ela me contou essa história e ela me comoveu muito, ao me mostrar na prática aquilo que tantas vezes eu sei na teoria. Sim. Quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida, quando Ele nos ajuda a viver o desapego, até mesmo daqueles que nós amamos, para permitir partir, ou para reestabelecer aquela memória de um jeito novo, porque todo mundo morre, minha gente. Todo mundo vai perder pessoas especiais. Todos nós somos assolados pela tristeza de ver partir alguém que nós amamos. Agora, a minha vida não pode terminar na hora que o outro morre, porque senão eu não dou testemunho da ressurreição, ou eu não faço justiça à vida que eu ainda tenho. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso, me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? E posso dizer que tudo isso que eu fui perdendo, essas situações que me foram tão dolorosas, eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Até mesmo num pronto-socorro, agora há pouco tempo ela teve um problema de pressão e a gente ficou preocupado. Eu até estava fazendo o programa, fui daqui direto para o pronto-socorro, onde eu encontrei com ela, com todos os médicos ao redor, contando o caso, ela no soro, e como se estivesse numa festa, fazendo planos para outro dia, da mesma maneira como ela fez na UTI daquela vez. Então eu me admiro de ver a capacidade de superação da minha mãe. Mas por quê? Existe nela uma ação da graça divina, fazendo com que a minha mãe dê esse testemunho para todo mundo que está ao redor dela. Minha mãe é uma mulher forte, eu posso dizer isso. Sim. Mas ela reconcilia na carne todas as fraquezas do mundo, porque eu também conheço bem as fraquezas dela. Só que ela tem o direito de dizer, hoje eu livre sou. Por quê? Porque ela já perdeu muito na vida. E ela soube perder do jeito certo. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. É igual organizar um luto. No momento em que minha mãe sepultou a Heloísa, iniciou-se no coração dela uma recuperação que foi diária. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Se a minha mãe me ensina com a vida dela, se ela perdeu uma filha, ela diz isso. Ela viu situações muito tristes ao longo da vida dela. Mas talvez nada mais triste do que isso. Porque você ver um filho que morreu, ver um filho atrás das grades. São as situações terríveis que minha mãe já experimentou na vida. Injustamente atrás das grades e... enfim. Mas ali naquele momento ela proclamava essa libertação que Deus proporcionava a ela viver. Por causa das próprias convicções. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele, os miseráveis, os pecadores. Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei. Estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas.
Não é possível. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. Volto a dizer, as nossas libertações, às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa, nós temos dificuldade com o irmão, nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o amigo. Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça, nós continuamos apegados a nós mesmos, às nossas misérias, nós não nos trabalhamos para a liberdade. Porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim, eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também. Mas de maneira amorosa, de maneira solidária. Eu não vou impor a ele os meus fardos, eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações. Aí eu organizarei melhor os meus lutos, eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria, porque perder, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo o tempo todo, mas há ganhos, que se você quiser perceber, é só abrir os olhos. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa. Onde é que você tem que pôr o seu empenho? Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo, eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena, porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.